feira, feijão, rapadura, pra que trabalhar? Sistemas operacionais. Não deve se amofinar. Professor Alexandre Freire. Faz noite de luar e vem a saudade me atormentar. Eu me vivo dela tocando viola de papo pro ar. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, abertura de hoje aí, Ney Matogrosso, de Papo pro Ar. Baita cantor, né? Ney Matogrosso, adoro, bom demais. Vamos lá. Bom, nessa primeira parte aqui da aula, eu vou falar sobre o finalzinho que ficou faltando sobre o capítulo de Deadlocks. E aí depois eu vou falar sobre a nossa competição, tá bom? Eu vou aproveitar aqui que o tempo aqui da nossa aula para explicar direitinho. Agora acho que eu já tenho a regra definitiva. Pode ser que ainda tenha me escapado aí um ou outro detalhe, mas aí a gente vai corrigindo isso se for necessário, tá bom? Então vamos primeiro falar aqui do finalzinho do capítulo de Deadlock, e aí depois a gente vai lá para a regra da nossa competição. Então, a gente tinha parado aqui, né, nesse slide, onde a gente ia falar de detecção de deadlock, né? A gente já falou como evitar deadlocks, né? Aí agora a gente vai para uma outra abordagem, que é assim, em vez de evitar o deadlock, o sistema vai permitir que o deadlock aconteça, só que aí ele vai ter um algoritmo de detecção, tá? Para detectar, né, que ocorreu o deadlock. E aí, ocorrendo esse deadlock, aí vai ter um esquema de recuperação, tá bom? Um jeito de desfazer o deadlock e deixar voltar, né, o sistema a funcionar normalmente. Bom, então da mesma forma como a gente tinha feito lá para evitar deadlock, né, que a gente tratou o caso em que os recursos, cada recurso, né, tem uma única instância. Esse é um caso que a gente tratou separado. E aí depois o outro caso é o caso em que os recursos podem ter múltiplas instâncias, né? Aí era outro algoritmo, né? E assim, né, pessoal, eu vou dar um spoiler já, tá? Porque também acho que aqui não é, não é, acho que não vou fazer suspense aqui, acho que não convém fazer suspense. Eu acho que convém eu já mostrar para vocês, assim, sinalizar bem claro o que vai acontecer aqui até o final do capítulo, né? Que é o seguinte, os algoritmos de detecção de deadlock, eles são bem parecidos com os algoritmos que evitam deadlock. Acho que isso já dava para suspeitar, né? São pequenas modificações, tá bom? Então vamos ver quais modificações são essas, mas são pequenos detalhes, tá? Então, enfim, então não vou nem ficar esmiuçando demais, porque eu estou assumindo que vocês já aprenderam esses algoritmos aí na aula passada, tá bom? A gente só vai ver então o que muda aí para nesse novo contexto em que a gente vai usar aqui, que é detectar um deadlock que já existe, né? Só relembrando que assim, né? Quando a gente fala de algoritmo para evitar deadlock, a gente trabalha com aquela ideia de estado seguro, né? Então os algoritmos eles checam se o sistema ele saiu do estado seguro, né? Então ele está num estado inseguro, né? Estado inseguro não implica deadlock, tá? O estado inseguro ele implica aquela que eu fiz aquela metáfora assim, né? Como se você tivesse abandonado o teu carro de portas abertas com a chave no contato lá no lugar mais perigoso do teu bairro, né? Então isso é o estado inseguro, tá? Então então lembra que assim, né? Eu só estou fazendo uma pequena revisão aqui só para vocês não confundirem a aplicação dos algoritmos, tá? Que os algoritmos são bem parecidos, mas vocês têm que entender assim aonde que cada algoritmo desse se aplica, tá? Então quando você quer evitar deadlock, lembra qual que era a ideia que eu expliquei na aula passada?
que é assim, o que que o sistema faz? Ele faz de conta que ele vai entregar o recurso, então o processo, né, faz uma solicitação, aí se o recurso estiver disponível, aí o sistema não vai simplesmente entregar o recurso para o processo. O sistema vai fazer o quê? Ele vai fazer de conta que ele entregou o recurso para o processo, aí ele vai rodar um algoritmo que detecta se agora, com essa alteração, né, nas alocações, né, com você liberando esse recurso aí, se o sistema vai ficar em estado inseguro. Aí, se o algoritmo falar, não, o sistema vai ficar em estado inseguro, aí o que que o sistema faz? Ele não entrega o recurso para o processo que pediu, tá bom? Então esse é o contexto onde se aplicam esses algoritmos para evitar deadlock, tá? Ele finge que emprestou o recurso, verifica se o sistema ficou no estado inseguro. Se ficou, então ele não entrega o recurso, porque a ideia é sempre manter o sistema no estado seguro. É sempre manter o carro com as portas fechadas, trancadas, bonitinho, né? Na garagem, né, de preferência, tá bom? É, aí então lá no caso tinha o algoritmo lá do para recursos de uma única instância, era aquele a detecção de ciclos, né, no grafo de alocação. E no caso de recursos de múltiplas instâncias, era o algoritmo do banqueiro, certo? Então agora a gente vai ver aqui de novo dois algoritmos que são similares a esses dois aí, né? Da detecção de ciclo e do banqueiro, só que agora a gente vai aplicar ele num contexto um pouco diferente e com alguma ligeira modificação aí, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Quando então, primeiro, vamos tratar o caso de recursos de uma única instância, né? Então aí, ó, o que que a gente vai fazer, ó? Manter grafo de espera, tá? O grafo wait for. Nesse grafo, ele basicamente é bem parecido com aquele grafo de alocação de recursos, só que lá no grafo de alocação de recursos a gente tinha vértice redondinho para processo e vértice quadradinho para recurso, né? Nesse grafo wait for, eu não tenho mais os vértices dos recursos, eu só vou ter os vértices dos processos, tá? Aí, periodicamente, vai ser chamado o algoritmo para procurar um ciclo nesse grafo. Se houver o ciclo, o sistema já vai estar em deadlock. Tá? Por quê? Né? Aqui a gente ainda não descreveu direito esse grafo. Né? Como que ele é? Ó? Ele não tem mais aquelas arestas pontilhadas. Ó. Vocês lembram que... Deixa eu voltar aqui. Ó. Vamos lá na aula passada. Né? Ó. No grafo de alocação de recursos, quando um processo ele manifestou lá que ele tinha a intenção de solicitar um recurso, mas ele não solicitou ainda, tinha aqueles arcos pontilhados lá, né? Aqui nesse novo grafo, é o grafo de espera, não vai ter aresta pontilhada, tá bom? Então vocês lembram que quando, por exemplo, ó, cadê aqui, ó? Não tem nenhum desenho aqui com ciclo de aresta pontilhada. Ah, aqui, ó. Então, esse ciclo aqui, ó, ele não indica deadlock, ele indica estado inseguro, certo? Porque essa solicitação não foi feita, tá? No momento em que o P1 fizer essa solicitação, se é que ele vai fazer mesmo, né? E o grafo ainda estiver nesse estado aqui, né, esses recursos ainda estiverem alocados dessa forma, aí sim vai dar o deadlock, tá? Então, agora, quando a gente está falando de detecção de deadlock, a gente não quer mais saber de estado seguro, a gente já quer ver se existe o deadlock mesmo ou não, tá? Então não vai mais existir esses arcos pontilhados aqui, tá bom? É, Vamos voltar lá, ó. E aí, então não tem mais arco pontilhado, o que tem é os arcos mesmo de que as requisições foram feitas, e aí a requisição sendo feita, assim, né? O arco indo do processo para o recurso significa que ele fez a requisição e não obteve o recurso ainda, né? Então ele está esperando por aquele recurso. E aí o arco saindo do recurso e indo para o processo significa que esse recurso está alocado para esse processo. Só que aí então nesse grafo, a gente poderia usar esse grafo aqui mesmo, tá? Poderia, no próprio grafo de alocação de recurso, se tiver um ciclo aqui, ó, isso já indica deadlock,
tá bom? Porque aqui está dizendo, ó, esse recurso está alocado para o P2, aí o P2 está esperando por R5, que está com o P4, que está esperando por R2, que está com o P1. Já tem um ciclo aqui, ó, isso aqui é um deadlock. Então eu poderia rodar esse algoritmo de detecção nesse grafo de alocação de recursos, tá? E ver se tem um ciclo. Se tiver um ciclo é deadlock, tá bom? Mas aqui, ó, o livro então ele descreve esse grafo de espera em que eu não vou precisar representar os recursos. E aí eu vou representar um processo esperando pelo outro, né? Porque aqui no fundo o P1 ele está esperando como se ele estivesse esperando pelo P2, né? Porque ele está esperando um recurso que está com o P2. Então o arco vai direto do P1 para o P2, tá bom? Então assim, você diminui o número de vértices do grafo, vai. Então, a hora que você for rodar o algoritmo de encontrar ciclo, ele vai rodar mais rápido porque o grafo é menor, né? Tá? É, enfim, ou seja, é uma mudança, mas que não fede nem cheira, vamos dizer assim, tá bom? Então, se você usasse o grafo de alocação de recurso, dava na mesma. Basicamente o que você vai fazer é a mesma coisa, é detectar se tem ou não tem um ciclo. Tendo o ciclo, é deadlock, tá bom? Então aqui, ó, deadlock. Beleza? Aqui tem esse outro ciclo maior aqui também, né? Ó. P1, P2, P3, P4. E volta depois pro P1, tá bom? Então tem um deadlock menor aqui, mas na verdade tem esse outro maior aqui também. Então é isso, tá? Então o sistema vai trabalhando normalmente. Então o processo fez a requisição, o recurso está disponível, entrega. E ele nem vai checar tipo toda vez assim, né? Eu entreguei um recurso, deixa eu ver se deu deadlock ou não, tá? Nem é isso que ele vai fazer. Ele vai ficar entregando os recursos lá à vontade. E aí de tempos em tempos ele roda o algoritmo para ver se ocorreu ou não o deadlock, tá bom? A gente vai discutir isso aqui daqui a pouco, tá? No finalzinho do capítulo aqui. Quando rodar, né? Esses algoritmos e o que fazer, né? E aí, encontrou o deadlock, o que que a gente faz, né? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Certo? Então, ó, basicamente, o que que mudou, tá? De evitar deadlock para esse esquema aqui de detectar deadlock, que já existe, né? O que mudou então é assim, antes lá, o grafo de alocação de recursos, ele tinha os arcos pontilhados, e aí quando o algoritmo, ele toda vez, né, que era feita uma requisição, antes de atender, né, antes de entregar o recurso, era rodado o algoritmo, e aí ele detectava um ciclo no grafo que tenha os arcos pontilhados. Aí ele encontrando esse ciclo lá, isso não ia indicar a existência de deadlock, isso ia indicar estado inseguro. E aí, como ele nunca queria estar em estado inseguro, ele não ia liberar o recurso, ele não ia alocar o recurso. Certo? Agora, o que que acontece? Eu não tenho mais os arcos pontilhados, eu entrego o recurso, sempre que o cara me pedir, se eu tiver o recurso, eu entrego, e aí em algum momento eu vou rodar o algoritmo de detecção de deadlock. E aí esse algoritmo vai fazer o quê? Vai entrar nesse grafo e vai procurar por um ciclo. Tá? Poderia ser nesse grafo de alocação de recursos, ou nesse outro aqui, que é o grafo de espera, em que o arco vai existir entre dois processos se um está esperando pelo outro, né? Um P1 aqui no caso esperando por um recurso que está com o P2, então vai ter o arco do P1 para o P2. Certo? Aí roda o algoritmo, detectou o ciclo, então tem deadlock aí. Beleza? Aí daqui a pouco a gente vai falar o que que a gente faz, né, com dado quando tem o deadlock. Certo? Espero que ficou claro aí. Acho que ficou claro, né? Então vamos ver agora quando são recursos de múltiplas instâncias. Deixa eu só dar um bico na minha água aqui primeiro. Então é o mesmo esquema do algoritmo do banqueiro, tá? Ele vai ter uma pequeníssima modificação aí. Então assim, ó, vai ter aquele vetor disponível lá, que é um vetor de tamanho m que indica o número de recursos de cada tipo, né, que está disponível. Alocação, uma matriz n por m
que define o número de recursos de cada tipo atualmente alocados a cada processo, tá? Então, o que cada processo tem lá de recursos com ele. Requisição, uma matriz N por M que indica a requisição atual de cada processo. Se requisição IJ é igual a I, então o processo PI está requisitando K mais instâncias do tipo do recurso RJ, certo? Então, esse requisição, pessoal, é o seguinte, são requisições que estão pendentes, né? Os processos já fizeram a requisição, mas ainda não tiveram uma resposta, né? Então eles estão pedindo isso, já pediram isso, e ainda isso ainda não foi respondido, né? A requisição está pendente ainda, né? Aí, ó, ele vai ter aquele mesmo laço lá do... Ixi, eu não atualizei aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Calma aí, rapidinho. Eu tinha feito uma alteração aqui nos slides e eu acho que eu não atualizei o PDF. E pior é que eu já subi aqui esse capítulo 7 lá, Deadlocks, lá no E-Disciplinas, né? Depois eu vou subir de novo aí. Mas enfim, também a modificação que eu fiz aqui não é nada substancial, não. Tá bom, então ele tem aqueles mesmos passos do algoritmo do banqueiro, né? Então o que ele faz lá? Ele vai definir aqui os vetores trabalho e fim, tá? De tamanhos m e n, respectivamente, vai inicializar o trabalho como sendo a cópia do disponível, tá? Porque agora ele vai fazer uma simulação, aquele mesmo esquema do banqueiro, né? Tipo assim, eu pego, lembra lá a ideia do algoritmo do banqueiro, né? Ele pega algum processo que ele fala, ó, esse aqui eu consigo atender as requisições dele. Só que lá no banqueiro, deixa eu dar o spoiler aqui, vai. Deixa eu dar o spoiler já para ficar claro aqui para vocês qual que vai ser a mudança. Então assim, ó, esse algoritmo que a gente vai ver agora, ele é similar ao algoritmo do banqueiro, porém, ao invés de considerar o máximo que os processos podem solicitar de cada recurso, esse algoritmo de agora ele vai considerar as requisições que de fato foram feitas, mas que estão pendentes. Então, vocês lembram que o algoritmo do banqueiro, ele fazia assim, ele falava assim, ó, eu tenho que escolher um processo que ainda não terminou e que, caso ele me peça tudo que ele pode me pedir, eu consigo atender ele com o que eu tenho disponível. Aí o teu algoritmo faz então uma simulação, como se ele entregasse para o processo todos esses recursos, aí o processo vai fazer o que ele tem que fazer, vai terminar, e aí eu vou poder pegar de volta esses recursos que eu emprestei para ele, né, agora, e mais os recursos que já estavam com o processo. Então eu, digamos, eu saio mais rico do que eu estava antes, depois que esse processo terminou, né? E aí, eu estando mais rico, aí eu vejo se eu consigo atender outro processo. E aí lá o atender outro processo era o quê? Era considerar o máximo que esse outro processo poderia me solicitar de cada recurso, certo? E eu vou fazendo isso até eu chegar à conclusão que ou que eu consigo atender todo mundo, ou que eu não consigo, né, atender todo mundo. Que eu chegaria num passo em que eu não, sabe, mesmo tendo ficado mais rico aí ao longo da execução, chega num ponto em que nenhum processo lá eu consigo entregar para ele todos os recursos que ele potencialmente poderia me pedir, né? Agora, então, o algoritmo é parecido, só que em vez dele trabalhar com esse máximo, ele vai trabalhar com as requisições pendentes, tá? É a única diferença. Então agora, porque agora a nossa preocupação de agora não é detectar estado inseguro. A nossa preocupação de agora é detectar deadlock, entendeu? Então a gente está olhando para as requisições que já foram feitas. Então a gente está olhando para o que já está alocado e para as requisições pendentes, né, que elas já foram feitas, e só que o processo ainda não recebeu o recurso, né? Então, certo, então isso já tá feito lá. Então, se eu não conseguir atender todo mundo é porque é deadlock, tá bom?
Então é isso, ó. Ele vai lá, procura. Então o trabalho aqui, ó, é a cópia do disponível, né, no começo. Aí ele vai falar lá, procura um processo P. Cadê aqui? Ah, tá. Aqui tá, beleza. Aqui ele tá falando assim, ó, né? Na inicialização, né? Se a alocação de P se assim, se esse processo não tem nada alocado com ele, então eu já digo que ele finalizou. É, mas é estranho, hein? Tô achando só uma coisa estranha aqui, né? Que tá faltando a requisição, né? Se não tem nada com ele. Ah, tá, tá bom. Desculpa aqui, eu só fiquei um pouco na dúvida aqui. É porque assim, né? Se o processo não tá retendo nada, ele não pode fazer parte de um deadlock, certo? Porque, tipo, para você estar dentro de um deadlock, para um processo estar dentro de um deadlock, ele tem que estar segurando alguma coisa e esperando por outra, né? Vocês lembram lá que aquela, aquele desenho da ponte lá, ó? Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui, ó, esses dois processos, digamos que eles são os responsáveis pelo deadlock. Porque, tipo, esse cara, ele quer a ponte para passar, né? Ele quer um espaço para passar, mas ele também está bloqueando a ponte. Então, assim, ele está esperando por alguma coisa, mas ele também está retendo alguma coisa. Agora, esse cara que está aqui fora, ele não é responsável pelo deadlock. Entendeu? Ele está esperando por alguém que está em deadlock, mas ele não é a causa do deadlock. Entendeu? Porque ele não está retendo nada, ó. Ele está aqui na dele, ele não está retendo aqui a ponte, né? Certo? Então aqui, ó, nessa primeira etapa aqui do algoritmo, ele já elimina os processos que não estão, eles não têm nada alocado com eles. Então, se ele não tem nada alocado com ele, ele não está no deadlock. Por mais que ele vai ficar esperando por alguém que de repente está no deadlock, né? Mas ele não está. Ele não é a causa do deadlock. Tá bom? Então ele já é eliminado aqui. Eu já digo que ele já finalizou, né? Como se ele já tivesse finalizado. Aí eu não vou nem olhar as requisições que ele tá, porque ele pode ter requisição pendente para esse processo aqui. Mas isso para mim não importa, tá? Porque a pendência de alguma requisição que ele tenha feito não é a causa do deadlock, tá bom? Então eu coloco, marco esses processos aí como finalizados. Aí depois, aquele mesmo passo lá do algoritmo do banqueiro, né? Encontre um processo P que ainda não terminou e que eu consigo atender a requisição dele, né? Então a requisição menor ou igual que eu tenho disponível aqui, né? Lembra que o trabalho é a cópia do disponível, tá? É que depois, quando eu for finalizando os processos, eu vou somar aqui no trabalho os recursos que eu pegar a mais lá, né? Então no começo ele é a cópia do disponível, ao longo da simulação ele vai aumentando lá, conforme eu vou finalizando os processos, né? Então assim, se eu tenho os recursos que o cara me pediu, então beleza, né? Eu vou eu vou liberar esse cara, vou finalizar esse cara, né? Então, se não houver um processo P aqui que eu consiga fazer isso, eu vou direto para a etapa 4. Mas se eu encontrar, eu vou agora para a etapa 3, tá bom? Aí na etapa 3, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar o processo, né? Então, eu vou colocar que ele finalizou e aí eu vou pegar, é como se eu tivesse lá executado o processo e aí agora eu recupero os recursos que estavam travados com ele, tá? Então, eu vou somar o que estava alocado com ele no vetor trabalho, tá? Fiquei mais rico aqui depois que eu finalizei esse cara. E aí eu volto para a etapa 2, né? Vai ficar nesse ciclo aqui. Enquanto eu conseguir ir atendendo os processos e vou ficando mais rico, vou atendendo mais processos, vou ficando mais rico. Até chegar na etapa 4, né? Que a etapa 4 eu cheguei, porque eu não encontrei ninguém, né? Assim, eu olhei todos os processos, ou todo mundo estava finalizado, né? Ou porque, tipo, tinha alguém, os que não estavam finalizados, eu também não conseguia atender, né? Então ele vai sair desse laço por um desses dois motivos. Aí então agora eu vou checar aqui, ó, se alguém não foi finalizado, né? Aí é porque o sistema está em deadlock, né? Então alguém que eu não consigo atender é porque o sistema está em deadlock,
tá? E aí é claro que se ficar um com falso aqui, não vai ficar só um, né? Porque vocês lembram que o deadlock ele é um ciclo, né? Então, mesmo o ciclo agora, não estou falando ciclo naquele grafo, né? Eu estou falando ciclo agora de forma mais abstrata, né? Assim, é um processo que está esperando por recursos que estão com um outro processo, que estão com recursos que está esperando pelo outro, e pelo outro, pelo outro, até essa coisa ciclar, né? Então é claro que se tiver um aqui falso, não vai ter só um, né? Vai ter no mínimo dois, tá bom? Mas a ideia é que todos que vão ficar com falso aqui são os que estão realmente no deadlock, tá? Os que estão causando deadlock, né? Então, né? Então o sistema agora, ou seja, né? Se tiver falso em algum é porque o sistema está no deadlock. Além do mais, se φ é igual a falso, tal, então o processo P está travado. Tá, aqui ele está falando o que eu acabei de falar, né? Que todos que estão com falso aqui é porque eles estão mesmo travados lá no deadlock, tá bom? Agora, se não, né? Se for tudo verdadeiro, é porque o sistema não está em deadlock. Beleza? Ó, aqui ele tem a simulação, mas eu não vou fazer a simulação, pessoal, porque ela é igual a do algoritmo do banqueiro, tá? E a gente já fez essa simulação na aula passada. Se eu tivesse dando essa aula aqui em sala de aula, eu gosto de pedir para vocês irem na lousa, né? Eu gosto de falar para os alunos irem na lousa para fazer. Então, o que eu sugiro para vocês é assim, que vocês façam essas simulações, tá bom? Então, pega o... Até porque assim, tá, pessoal? Lembra que na prova lá, na competição que a gente vai fazer, vocês podem colocar perguntas de simulação, tá? Então, se o teu grupo falar, não, vou fazer aqui uma simulação do algoritmo do banqueiro, vocês podem fazer isso, tá? Pedir simulação. Só lembra que assim, ó, vocês vão ter 1 minuto, o tempo, né, de resposta para cada pergunta é de 1 minuto. Então você tem que fazer alguma simulação curta aqui, né, que seja razoável para alguém conseguir simular aquilo em 1 minuto, tá bom? Então é isso. Eu recomendo, então, como exercício para vocês, vocês treinarem isso aqui. Faz essa simulação, tá bom? E se quiser confirmar se a simulação está certa ou não está, quiser gravar um vídeo, mandar lá no WhatsApp lá, pode mandar, tá bom? Grava o vídeo lá da tua simulação e manda lá. Aí, enfim, porque o que eu gosto de fazer é isso mesmo, é pedir para vocês simularem lá na lousa, tá bom? E aí eu fico pedindo para quem não foi na lousa para pergunto, né? E aí, tá certo, não tá? Entendeu? Fico fazendo isso. Tá bom? Não vou ficar eu repetindo várias vezes a simulação para vocês. Eu acho que o legal era vocês fazerem também, tá bom? Então tenta fazer, se você não for gravar esse vídeo que eu falei, faz lá no teu rascunho, tá? Faz a simulação lá no teu rascunho. Vê se você está entendendo isso direitinho. Beleza. Uso do algoritmo de detecção. Quando e com que frequência invocar? Né? É a pergunta, né? Quando que eu invoco esses algoritmos de detecção e com que frequência? Tá? Então isso vai depender do quê? Vai depender de com que frequência um deadlock provavelmente ocorrerá. Né? Então se você de alguma forma consegue ter essa estimativa, né? Falar, eu acho que o deadlock vai acontecer, existe a possibilidade de acontecer de meia em meia hora. O meu sistema nunca vai chegar num deadlock antes de meia hora, eu acho, né? Então eu vou rodar o algoritmo de meia em meia hora, sei lá. Ou às vezes não é medição de tempo, mas é medição de atividade, né? Você vai falar conforme o número de requisições vai aumentando lá, a chance de deadlock vai aumentar, sei lá. Pode ser também o número de processos ao mesmo tempo, né? O número de recursos solicitados. Enfim, pode ter alguma fórmula, algum cálculo lá que você usa para te indicar que provavelmente o teu sistema pode estar em deadlock e aí você roda o algoritmo para fazer essa detecção. Isso por quê, né? Porque é um algoritmo que, assim, na verdade, detecção de ciclo é um algoritmo eficiente, né? Na verdade, é um algoritmo linear, né? Então, é algo que, sabe, se você não tem muitos processos lá rodando, mesmo que tenha, não é um algoritmo tão caro, tá? Então,
Enfim, eu também não sei, na verdade, assim, né? Tipo, dentro do sistema operacional, se você ficar rodando um algoritmo linear toda hora também, né? Toda vez que o cara fizer, algum processo fizer alguma requisição, pode ser que fique meio pesado, né? Então, enfim. Mas eu só queria pontuar isso. O algoritmo é bem eficiente, né? O algoritmo de detecção de lock é bem eficiente. De lock não, de ciclo, né? É bem eficiente. Mas o problema é que se você ficar chamando toda hora, aí pode pesar, né? Quantos processos terão que ser revertidos, né? Um para cada ciclo, né? Porque assim, se você encontrou um ciclo, então vamos pensar, ciclos, assim, a gente está falando naquele, né, no genérico, né? Então não é só naquele grafo, né? É um ciclo de dependência lá entre os processos. Mas eu acho que para ficar mais fácil de visualizar, vamos pensar no grafo aqui, tá? Então aqui, ó, tem um ciclo aqui de P1, P2, P4, P1. Esse é um ciclo, né? Só que aqui tem um outro ciclo que é P1, P2, P3, P4 e P1, né? Poderia ter um outro ciclo aqui em cima, ó, nada a ver. Então, se eu, tipo, por exemplo, se eu derrubar o P2, eu vou estar derrubando esses dois ciclos que eu falei, ele vai estar derrubando esse ciclo menor e esse ciclo maior. Se eu derrubar só o P3, eu só vou quebrar esse ciclo maior, eu não vou quebrar é boa, né? Eu não vou quebrar esse ciclo menor aqui, ó, tá? Então eu vou ter que dar um jeito de derrubar um processo por ciclo, né? Então se eu escolher um processo que está em dois ciclos, eu estou meio que matando esses dois ciclos, né? É, Aí eu poderia ter algum outro ciclo aqui em cima, nada a ver. Aí eu ia ter que matar outro processo aqui em cima, nada a ver, tá bom? Então, para cada ciclo, eu tenho que ter pelo menos um dos processos que estão ali, eu vou ter que derrubar, tá bom? Eu não preciso sair matando todo mundo, né? Se ó, deu deadlock, eu vou, pá, eu vou matar todos os processos. Não, não precisa, né? A gente quer, né, minimizar aqui o custo disso tudo, porque você matar o processo, depois ele vai ter que. Você não vai matar, na verdade, você vai, digamos que, restartar o processo, né? Então você vai ter que reprocessar tudo que tinha sido processado antes, enfim, vai dar um trabalhão fazer isso, né? Então a gente quer minimizar o custo computacional de fazer isso, né? Tá bom. Se o algoritmo de detecção for invocado arbitrariamente, pode haver muitos ciclos no grafo de recursos. E, portanto, não poderíamos saber quais dos muitos processos em deadlock causou o deadlock. Então, deixa eu só pensar um pouco aqui. É que aqui a gente está falando do caso específico em que está usando o grafo de recursos, né? Então a gente está falando do caso de recursos de uma única instância, né? Aí ele está falando que pode haver muitos ciclos, né? E aí não poderíamos saber quais dos processos causou o deadlock. Eu não sei se eu estou entendendo muito bem. É porque aqui no caso, eu estou pensando um pouco aqui. É que eu acho que se demorar demais, o que vai acontecer, né? Aqui tem dois ciclos, né? Conforme isso vai enchendo mais, vai colocando mais arcos, aí vai começar a ter um monte de ciclo, sendo que você poderia ter eliminado isso antes, né? Eu não sei se eu entendi direito essa afirmação, não. Mas eu entendo que assim, né? Quanto mais tempo você demora para rodar o algoritmo, você vai ter a chance de ter um número maior de ciclos vai aumentar, né? E aí, meu, se você olhar para todos os recursos e todos eles estão envolvidos em ciclos, você vai acabar tendo que matar todo mundo, né? Então, eu não sei muito bem aqui o que que. Ah, sei lá.
É, porque aqui, ó, se eu tô do P1 eu fizer uma requisição para o P3, eu vou gerar mais um ciclo aqui. Ah, eu acho que é isso, tá, pessoal? Eu tô tentando decifrar ali ó, aquela frase, mas eu acho que basicamente é isso, né? Tipo assim, se você já tinha ciclos, o quanto antes você detectar é melhor, né? Porque depois, quanto mais arcos tem no grafo, maior é a chance de, ao introduzir um novo arco, você introduzir um novo ciclo, tá bom? Então aí toda nova requisição ela vai estar dentro de algum ciclo, tá? Porque o grafo ele já vai estar muito denso, né? Então por isso que você não pode deixar isso encher demais, ficar denso demais, né? Com muitos arcos, né? Tá bom? E aí você já não sabe mais ali aonde que o deadlock começou, né? Então acho que quando ele fala que o causou o deadlock, acho que é nesse sentido, né? Em qual momento que ocorreu lá o primeiro deadlock que você poderia ter revertido, né? Que aí depois os outros novos ciclos são ciclos que meio que estão em cima de ciclos antigos, né? Então, tipo, aqui, ó, por exemplo, ó, já tinha um ciclo. Aí eu vou lá e eu faço, vamos supor, o P1 faz uma requisição de um recurso que está com o P3. Aí eu estou pondo um arco novo que vai gerar um novo ciclo em cima de um ciclo que já existia, entendeu? Então acho que é disso que ele está falando ali. Beleza. Recuperação de deadlock, término do processo. Opções, né? Aborte todos os processos em deadlock. É claro que isso não é uma boa solução, né? É uma alternativa, né? Então, no caso lá, eu vou olhar todos os processos que estão no ciclo e vou matar todos, né? Outra opção, aborte um processo de cada vez até que o ciclo de deadlock seja eliminado. E assim, né, pessoal, eu estou falando do ciclo do grafo porque eu acho que é o mais fácil de visualizar. Lembra que no algoritmo lá com recursos de múltipla instância, você pode considerar que todo mundo que está com falso aqui, ó, está dentro de algum ciclo, tá bom? Não necessariamente é o mesmo ciclo, tá? Mas todo mundo que está com falso aqui está em algum ciclo, tá? E está travado no deadlock. Tá, então outra opção então seria ir abortando um de cada vez até que o ciclo de deadlock seja eliminado, tá? Então você elimina o processo e aí você roda o algoritmo de novo para ver se ainda tem ciclo, né? E aí se ainda tem ciclo, aí você mata mais um que está naquele ciclo. Aí você roda de novo o algoritmo. Ainda tem ciclo? Tem. Mata alguém que está naquele ciclo e vai fazendo isso até eliminar todos os ciclos, tá bom? Em que ordem devemos decidir abortar? Né? Abortar os processos. Né? Então, vamos supor, você encontrou um ciclo, aí você vai ter que escolher qual o processo daquele ciclo que você vai matar, você vai abortar. Né? Você pode escolher pela prioridade do processo, né? Então, quem tem menor prioridade é o que vai ser eliminado primeiro. Né? Outro critério que você poderia usar, por quanto tempo o processo foi executado? Né? E quanto tempo falta para terminar, né? Você não sabe, né? Quanto tempo falta para terminar, você não sabe. Você pode até ter uma estimativa. Agora, quanto tempo foi executado, você sabe, né? Porque aí o que que acontece, né? Se você executou um processo durante uma hora, aí vamos supor que o processo ainda tinha mais 10 minutos, né? Ou vamos ser mais dramático, vai? O processo tinha 5 segundos pela frente. Ele ficou executando uma hora e só faltava 5 segundos para ele terminar. Você vai abortar esse processo, depois ele vai ter que rodar aquela uma hora de novo para ele alcançar o estágio que ele estava, para depois terminar aqueles 5 segundos que faltava, né? Então você vai ter que considerar isso, né? Agora um outro processo que rodou só 5 segundos e ainda falta uma hora para ele terminar, né? De novo, só repetindo, eu não sei, tá? Quanto tempo falta para o processo terminar. Eu posso ter alguma estimativa, tá? Então vamos supor que a minha estimativa está me dizendo que falta ainda uma hora para esse processo terminar e ele executou só 5 segundos. Ah, então de repente esse é um processo que é um bom candidato para ser abortado, né? Falar assim, ah, eu quase não processei nada, ele ainda falta um tempão para processar, ah, então vamos matar esse cara aí, tá bom? Outro critério, recursos que o processo utilizou, né? Então se fala, ah, esse cara está com poucos recursos, né?
Então é um recurso que agora é um outro processo que está com um monte de recursos lá, de repente eu falo, vou matar esse aí, né, que enfim ele vai liberar mais recursos para os outros, né? Então eu posso usar critério assim baseado nos recursos, né, que o processo usou. Ou então recursos que o processo precisa para completar, né? Então falar, esse cara aqui só está faltando ele alocar mais um recurso para ele terminar. Esse outro aqui, vixe, ele ainda tem uma lista gigante lá, ainda tem vários recursos que ele pediu, e que quer dizer que ele pode pedir, né? Que ele declarou que poderia pedir, mas ainda não pediu. Então ele vai precisar ainda de muito recurso. Ah, vamos matar esse cara, né? Ele está longe de terminar ainda. Quantos processos terão que ser terminados, né? O processo é interativo ou batch? É outro critério, né? Você pode priorizar, falar assim, eu vou evitar matar processo batch, ou então o contrário, né? Eu vou evitar matar processo interativo, né? Aí depende do que é prioritário no teu sistema, né? Certo. Opa. Recuperação de deadlock, preempção de recursos, seleção de uma vítima, né? Então tem que fazer a seleção da vítima, minimizando aí algum custo de acordo com algum desses critérios aí que a gente escolheu. Depois, reversão, né? Que é retornar a algum estado seguro, reiniciar o processo para esse estado, tá? Então, depois que você foi lá, selecionou alguma vítima, abortou, aí verificou, ainda não soltou o deadlock, vai aborta mais um. Aí depois que você fez tudo isso, que você voltou para um estado seguro, né? Aí você reinicia os processos lá que foram abortados, né? Depois, aí pode acontecer starvation, né? Que aí tipo você selecionou um processo como vítima, aí depois ele acabou entrando num outro, é um processo que só se enfia em confusão, né? Que aí depois ele entrou num outro deadlock, aí ele foi selecionado como vítima de novo, aí depois restartou, ele foi de novo, entrou em confusão de novo, entrou no deadlock de novo, e aí pode ficar ciclando nisso, tá bom? Então aí você vai ter que ter aquele mesmo esquema do envelhecimento lá que tinha nos algoritmos de escalonamento, né? Então você inclui lá o número de rollbacks no fator de custo, né? Que aí na hora que você for olhar para as vítimas lá, você vai falar, ó, esse cara aqui eu já selecionei ele como vítima várias vezes, então eu não vou mais selecionar ele, né? Ele vai ficando mais para o final da fila, vamos dizer assim, dos candidatos aí a serem abortados. Certo, pessoal? Aí com isso a gente termina o capítulo 7, tá bom? Agora deixa eu falar um pouquinho da competição, né? Eu nem sei se o vídeo tá ficando muito longo aqui. Deixa eu dar um bico aqui. Provavelmente sim, porque minha voz já tá cansada. Bom, eu vou ler aqui, ó, tá aqui no E-Disciplinas, tá? Já tem o link aqui da submissão, tá? A submissão, ó, até quinta-feira, dia 12 de novembro, tá bom? Até a meia-noite aí. Beleza, a submissão das questões lá, tá bom? Eu acho que eu vou quebrar o vídeo, tá? Aí eu vou explicar o trabalho no segundo vídeo, tá bom? Vou quebrar esse vídeo aqui. Cadê aqui?